Bom dia, Fatorelli, tudo bem? Bom Olha, nós já dia. falamos várias vezes sobre a PEC 23. As três últimas vezes que a Maria Lúcia veio aqui, ela falou sobre isso, mas não custa nada explicar, porque é tanta PEC, PEC 32, PEC 23, PEC não sei o quê. E essa sopa de letrinhas tem uma interferência na vida da gente prática que é absurda. Essa PEC 23, por exemplo, eu acho que é assim, é um prato de veneno mesmo, viu, Maria Lúcia? Porque ela trata de direitos que são adquiridos e que são legitimados no custo de ações judiciais gigantescas, né? Muitas vezes levam anos, às vezes levam dezenas de anos. E aí, na hora de receber, o governo fala para o cara, não vou te pagar, eu vou pagar o tratoraço do Bolsonaro primeiro e você vai ficar aí esperando. Conta para nós o que é a PEC 23 e por que a gente tem tanta repulsa por ela. Sim, Panuzzi, como esse assunto já vem enrolando há muito tempo, né? Eu vou resumir para entrar na novidade que surgiu nessa PEC semana passada, tá? Que o relator colocou um veneno pior do que todos que já vinham aí, tá? Que é a introdução da questão da chamada securitização. Eu vou explicar o que é isso, porque é uma engenharia financeira, assim, extremamente perversa, que simplesmente desvia os tributos que nós, toda a população, pagamos, tá? Para alimentar uma dívida ilegal, disfarçada, gerada por esse esquema. O que está acontecendo, principalmente nos estados, Panúzio, Isabelle? Os estados tiveram, lá no final da década de 90, as suas dívidas públicas refinanciadas pela União. Por que veio esse refinanciamento? Porque no início da década de 90, bem no início mesmo, com aquela inflação alta, produzida também por falta de controle dos preços administrados, mesmo cenário que a gente vê hoje, tá? Aquela inflação muito alta, a política monetária aplicada pelo Banco Central, como sempre, foi colocar juro alto para segurar a inflação. Vocês devem se lembrar, a Selic chegou perto de 50% ali no início do Plano Real. Ali em 94, 95. E o que aconteceu com as dívidas dos estados? Naquela época, os estados lançavam títulos ainda, e aqueles títulos eram indexados a Selic mais juros, porque para os estados conseguirem competir com a União na colocação dos seus títulos, eles tinham que oferecer juros muito altos. Então, aquela política monetária do Banco Central fez com que a dívida dos estados explodisse sem que os estados tivessem recebido um centavo. Explodiu por conta dos juros abusivos da política monetária federal. Com aquela dívida inflada, o governo federal refinanciou a dívida dos estados. Refinanciou exigindo privatização dos bancos estaduais. E aí houve um grande golpe. Os bancos estaduais foram privatizados como uma joia rara, tá vendidos a preços de banana, ou até menos que banana, e os passivos dos bancos foram transformados em dívida pública. Então, imaginem, aquela dívida já inflada com aquela política monetária, sem que os estados tivessem recebido um tostão, foi novamente impactada pelos passivos dos bancos estaduais privatizados. Você já entrevistou aqui o professor Menezes, que fez lá a investigação, aquele passivo era dívida de usineiros junto ao Banco de Alagoas. Isso tudo virou dívida do estado de Alagoas. E isso aconteceu de forma semelhante em todos os estados. As condições que a União colocou para os estados foram leoninas. Aquela dívida se multiplicou por várias vezes. Eu estou resumindo muito para chegar no ponto atual. Tudo isso, gente, está contado nesse livro aqui, porque quase não tem bibliografia sobre isso. Nós publicamos esse livro, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que inclusive tem uma tabela de cada estado, quanto que era a dívida do estado, quanto que era o passivo dos bancos, que foi somado à dívida. E a União começou a cobrar juros abusivos, indexação pelo IGPDI, julgando nessa dívida toda a variação do dólar.
E olha que ali no início do Plano Real, o dólar estava a menos de 1, né? A paridade. E toda essa variação para cima sempre impactou nessa dívida que foi subindo, 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 os estados sacrificados, cada vez mais sacrificados, privatizando tudo, fazendo ajustes fiscais, contra-reformas, para dar conta de pagar essa dívida. Já pagaram mais de 3 vezes e devem 5 vezes, por conta das condições abusivas aplicadas pelo governo federal. Os estados, então, vêm entrando cada vez mais numa penúria nas suas contas, tá? Essa situação chegou ao ponto de afetar o cumprimento de decisões judiciais. A PEC 23 trata do pagamento de precatórios. O que são precatórios? São obrigações financeiras decorrentes de ações judiciais. Então, é uma imposição da justiça. O Estado perdeu lá uma ação e ele tem que pagar por força judicial. Mas, diante dessa situação financeira que vem agravada por essa situação da dívida, pelos calotes da Lei Candir, também que o governo federal nunca ressarciu o que devia ter ressarcido, pelas reduções nas transferências que a União é obrigada a fazer para os estados, porque a União concentra o tributo na esfera federal, a arrecadação, ela é obrigada a fazer transferência. Mas essas transferências também são mitigadas, embora as obrigações, a União transfira, né, para os estados e municípios, obrigações na área da saúde e educação, mas não transfere o dinheiro para isso. Então, assim, é um conjunto de coisas que foi gerando a dificuldade financeira dos estados. Agora, eles não conseguem cumprir precatórios, não é? E a União também. Então, com essa PEC, o que o Paulo Guedes está fazendo? Primeiro, uma chantagem. Ele fala que para melhorar o auxílio emergencial, para garantir uma Bolsa Família, cada hora é um auxílio, tem que parcelar precatório. Tá? Então, aquelas pessoas que já aguardam nessa justiça, que muitas vezes é extremamente morosa, já com as imensas possibilidades de recurso, etc., etc., pessoas que aguardam aí há décadas para receber um atrasado, um direito contra o Estado, agora, na hora de receber, ainda vai ter que parcelar. E para, com a desculpa de trazer algum dinheiro para os estados, o relator, Hugo Mota, trouxe uma bomba, colocou no seu relatório, na semana passada, a tal da securitização. Esse esquema da securitização, a Auditoria Cidadã vem denunciando desde 2015. Quando eu passei 7 semanas na Grécia, Isabelle, Panuzzi, eu não sabia que eu estava lá 7 semanas dentro de um quarto, no meio de milhares de páginas de papéis, pesquisando qual esquema que usou a Grécia ali como vitrine, e descobrimos essa tal securitização. O que é isso? Primeiro eu vou explicar assim, no mercado, quando se faz uma securitização, no mercado financeiro, vamos supor, uma instituição tem um conjunto de créditos ali que ela não tem interesse de cobrar, porque aqueles créditos demandariam um custo muito grande para cobrar. Então, ela securitiza. O que é isso? Ela repassa aqueles créditos para uma outra corretora que quer correr o risco de cobrar aquilo. E quando ela faz essa transferência, chamada securitização, ela transfere o risco de receber ou não aqueles créditos. Deu para entender isso? Então, assim, ela tem um conjunto de créditos, ela vende por um preço, recebe aquele preço adiantado e quem comprou aqueles créditos vai correr o risco, pode até receber mais, não é? Pode usar aí de mecanismos de cobrança agressivos e vir a receber até mais do que pagou.
Agora, se não conseguir receber também, o problema é de quem comprou os créditos, tá? No mercado financeiro funciona assim. Deu Agora, para Fatorelli, entender? eu não entendi essa proposta de securitização, é muito complicada aqui. Eu queria entender direitinho, porque eu entendo a securitização de créditos bancários, faz todo sentido. Agora, no caso da União, estão securitizando, não é o crédito, é o débito que deve ser feito. É o contrário, pelo que eu entendo. Ou eu não entendo absolutamente nada dessa proposta. Porque como é que você vai oferecer um débito contra o governo à venda? Que papel é esse? O relator disse que isso é muito comum aí fora do Brasil, essa coisa toda, mas eu não entendi, sinceramente, minha cabeça não me permitiu. Explica para a gente direitinho como é que é isso. Olha, Panunzio, onde isso tem acontecido, tem sido assim. Olha o que aconteceu com a Grécia. Lá aconteceu mesmo. Quando ele fala lá fora, ele tem que dizer onde e de que forma, tá? Porque você tem razão. A securitização bancária é esse exemplo que eu acabei de dar. Você transfere aquele crédito que você tem a receber, tá? O banco tem lá uma carteira de créditos que ele tem a receber. Só que são créditos que ele não tem interesse de cobrar, porque a cobrança vai ser penosa e ele Vai ser cara demais, né? O livre. honorário do advogado vai custar mais caro do que o benefício que a cobrança da dívida pode trazer, não é isso? Pode trazer, exatamente. Então, ele transfere para corretoras que contratam lá terceirizados que fazem plantão na porta da casa de devedores, coisas que uma grande instituição não vai fazer. E acaba recebendo e recebendo até mais, tá? Então, assim, no setor financeiro, a securitização é isso. Transfere aquele crédito de difícil cobrança e transfere o risco. Esse é o ponto-chave. Transfere o risco de receber ou não. O problema Mas é de qual é o risco qual é o risco no caso dos precatórios? Já que decorre de uma sentença judicial. Não, isso não tem a ver, não é o precatório que está sendo securitizado, não. Ah, não é o precatório, é securitização de créditos em geral. Não tem É nada a ver com o precatório. O que o relator colocou lá na semana passada, Panunzio, foi securitização de dívida ativa. O que é dívida ativa? É aquela dívida de uma pessoa que deve tributos, não pagou no prazo. Entendi. Aquele tributo foi inscrito em dívida ativa, foi para a Procuradoria da Fazenda, seja estadual ou federal, para cobrança. Entendi. Então, é terceirizar a cobrança da dívida pública, inscrita na dívida pública da União, é isso? Eu devo imposto, sou um devedor contumaz. O governo oferece isso, alguém compra isso e vai cobrar de mim em nome do Estado brasileiro. Seria isso se tivesse sendo feita securitização de fato. Qual é o problema, a fraude que nós estamos denunciando? A dívida ativa, Panunzio, vai continuar sendo cobrada pelas procuradorias de fazenda. A cobrança da dívida ativa não está sendo transferida, até porque isso aí significaria transferir uma atribuição de Estado, uma atribuição de cobrar tributo que é exclusiva de auditores e procuradores de fazenda. Não é isso que está fazendo. Aí que está a trapaça que nós estamos denunciando. E que muito deputado não está entendendo isso, está achando que aquela dívida ativa, o relator ainda escreveu lá, vai poder fazer securitização só de dívida ativa de créditos de difícil arrecadação. Então, Panunzio, como no mercado funciona assim, transfere a cobrança e transfere o risco, tem muito deputado embarcando na trapaça de que essa securitização que está aí transferiria o risco de cobrança dessa dívida ativa de difícil arrecadação. Não é isso. Tanto é que ele não está transferindo as atribuições de Estado, nem poderia. O risco, o Estado continua assumindo risco, Maria Lúcia? Isabela, exatamente. Aí que vem a coisa. Como é que funciona isso? Aquela dívida ativa, aquele crédito de difícil cobrança, é apenas um número, uma referência para a emissão de novos papéis, debêntures, tá? Pode chamar de debênture, pode chamar de derivativo,
pode chamar de securities, tá? Pode chamar do que quiser. É um papel financeiro emitido por uma empresa que é criada para operar esse esquema, uma empresa ou um fundo estatal, emite esse papel e o lastro desse papel não são aquelas dívidas de difícil cobrança. O lastro desse papel é uma parte do fluxo de arrecadação tributária. Isso é que é a maior fraude. Por quê? Vamos dar um caso concreto que aconteceu em Belo Horizonte. Peraí, Patorelli, só para a gente entender aqui, com as minhas limitações todas, vou te interromper aqui. É o seguinte, vamos supor, o governo tem lá 100 bilhões de papéis de difícil recuperação. Aí ele faz um leilão, securitiza a cobrança desses débitos, é isso? Não. Imediatamente ele emite papéis que substituem o valor original do precatório? Não é isso? Não, ele não vai fazer leilão dessa dívida ativa, até porque não pode. Como é que ele vai leiloar uma dívida que só os procuradores da Fazenda Nacional ou Estadual podem cobrar? Ele não pode. Ele não então, vai desculpa leiloar. o meu analfabetismo, mas eu estou querendo entender. Como é que vai securitizar a dívida, a cobrança da dívida, então? Ele não vai securitizar a cobrança da dívida. Tanto é que, olha aí como é que está o texto. Deixa eu ler aqui o texto para identificar bem onde é que está a pegadinha, tá? É importante isso, Panunzio, porque você está nos dando aqui uma oportunidade que, quem sabe, depois, né, os deputados vão ver o seu programa e vão entender aqui, ó, deixa eu pegar, porque está no relatório dele, que nem está fácil ali na página da Câmara. Da Câmara. Deixa eu pegar aqui no... Me desculpa o nível elementar das perguntas, mas porque realmente eu não consegui entender. Talvez, se eu conseguir entender, as pessoas todas consigam entender também, sabe? Assim, a ignorância do jornalismo às vezes serve para sanar as lacunas de informação da sociedade. Então, me desculpa o nível elementar das perguntas dessa vez, viu, Maria Lúcia? Não é elementar, viu, Panunzio? Você está certíssimo. Olha, esse esquema, Panunzio, para te dar a ideia de como ele é perverso, na Europa, ele já estava funcionando há 5 anos, Panunzio, quando houve auditoria lá do parlamento grego. E eu só consegui descobrir esse esquema porque eu fiquei enfornada no quarto, lendo, relendo, ligando os pontos, entendeu? E quando eu descobri, inicialmente, o coordenador da comissão de investigação nem queria aceitar. Ele duvidava, ele falou, mas como é que pode? E principalmente, né, como é que pode? Um negócio funcionando lá na Europa há 5 anos, uma latino-americana que vai lá para apontar o que é, não é? Então, assim, por aí você vê a complexidade. Nem eles tinham percebido, tá? E só se percebe com muita experiência de auditoria, tá? Com muita investigação e estudo. Você tem que ir lá nas vírgulas, porque eu vou ler para você aqui o dispositivo para você ver como é que aquele ditado, né? O diabo se esconde nas vírgulas. É verdadeiro, tá? O diabo mora nos detalhes, né? Mora nos detalhes. Olha só, é o parágrafo 8º que o relator está incluindo agora de última hora, tá? Olha o que diz. A securitização de recebíveis da dívida ativa, aqui nessa parte já tem a pegadinha. Securitização de recebíveis da dívida ativa, não é securitização da dívida ativa. É securitização de recebíveis da dívida ativa. Então, explica para mim o que são recebíveis. Beleza. O que são recebíveis? A dívida ativa está lá, escrita na Procuradoria da Fazenda. Somente procuradores podem cobrar, certo?
atribuição de Estado intransferível, ela vai continuar onde sempre esteve. Esse esquema emite os tais recebíveis. O que são recebíveis? Pode ser debenture, pode ser um mero derivativo. Lá fora chamam de securities. Inclusive, esse nome securitização vem do abrasileiramento da palavra securities. O que é? Recebível, debenture, security, derivativo. Meros papéis. Um pedaço de papel. O que diz esse papel? É um título, é uma obrigação. Tá? Por esse título, a instituição que emite, a empresa que emite, se obriga a pagar um valor X dentro de algum prazo e remunerar com um juro tal, tá? É um papel financeiro que, através do qual a instituição se obriga a resgatá-lo dentro de alguns anos. No caso da PBH Ativos, por exemplo, foi o prazo de 7 anos, e o juro que a PBH Ativos se comprometeu a pagar nessas debêntures que ela emitiu foi IPCA, que na época estava em mais de 11%, mais juro de 11%. Então, foi um papel que a PBH Ativos S.A. se comprometeu a pagar 23% de juro, porque a atualização está dentro do juro nominal, 23% de juro no prazo de 7 anos, tá? Então, o que está sendo securitizado é esse recebível, Panunzio. Olha a pegadinha. É o recebível da dívida ativa que está sendo securitizado. Maria Lúcia, até porque a dívida ativa em si não pode ser securitizada, é isso que você falou, né? Porque é uma atribuição do Estado, a cobrança dessa dívida. Exatamente. Isabelle, se fosse securitizar a dívida ativa, o Estado estaria entregando, vamos supor que tem uma pessoa aqui chamada João, o João deve 1 milhão para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Se fosse securitizar a dívida ativa, a Prefeitura do Rio de Janeiro ia entregar para quem quer comprar essa dívida ativa aquele crédito de 1 bilhão do João, que o João deve para o Estado. E o João iria lá, e o comprador, vamos supor que o comprador é Maria, a Maria iria lá cobrar do João aquele bilhão, tá? Isso é impossível de acontecer, a não ser que se mude a Constituição e se transfira a atribuição de cobrar tributo, que é exclusiva, uma atribuição exclusiva de Estado, no âmbito da dívida ativa, procuradorias de fazenda, só procuradores federais, estaduais e municipais, são poucos municípios que têm procuradoria, na maioria dos municípios é a Procuradoria do Estado que cobra, ou a própria Secretaria de Finanças do Estado que cobra a dívida ativa. Então, só procuradores e auditores cobram tributo, seja na esfera administrativa, seja na esfera já de cobrança de dívida ativa. Tá? Maria Lúcia, deixa eu te fazer uma outra perguntinha aqui. Você falou PBH Ativos. Eu fui ver o que é. Nunca tinha ouvido falar nessa empresa, tá? Confesso aqui, eu estou confessando minha ignorância em tudo hoje aqui, porque eu preciso entender. Cheguei aqui à conclusão, consultando aqui o site da empresa, que ela é uma empresa estatal, constituída em Belo Horizonte, com o objetivo de securitização e debêntures. O que foi que esse diabo dessa empresa fez que ela virou modelo nacional para esse modelo de securitização? Por que ela foi criada? Foi criada agora em 2011, né? Exatamente. Ela foi criada em 2011. Eu vou te mandar um link aqui que você vai ver. Por que ela ficou famosa? Porque nós, da Auditoria Estadão, nosso núcleo mineiro, nós conseguimos, Panunzio, fazer tanta denúncia, porque ela foi a primeira. Ó, eu botei um link aí. No meu aconteceu WhatsApp. lá na PBH Ativos S.A.?
Em 2015, eu tinha acabado de chegar da Grécia e tinha acabado de descobrir aquele esquemão lá. Eu fui convidada para um evento na Faculdade de Arquitetura. Olha só, aparentemente nada a ver, né? E o pessoal da arquitetura estava denunciando a doação de imóveis municipais, inclusive imóveis destinados a parques, a áreas de reserva, para essa PBH Ativos SA, que tinha acabado de ser criada há pouco tempo. E durante a fala lá dos arquitetos, eu cheguei um pouco antes da minha fala, era evento presencial, e quando eu cheguei, eu peguei o painel anterior e os arquitetos estavam denunciando que essa PBH Ativos tinha 2 braços. Um braço para assumir atribuições da Secretaria de Administração Municipal e um braço financeiro. Quando ele falou desse braço financeiro, ele falou assim, é uma confusão que a gente não entende. Ela emitiu debêntures ano passado, esse evento foi 2015, ela tinha emitido debêntures em 2014. Ela emite debêntures, foi o Banco BTG Pactual que armou toda a operação e ele mesmo comprou 100% das debêntures. Essa debênture tem a ver com créditos parcelados, com dívida ativa. Eu falei, opa, está parecendo que é a mesma arquitetura da Grécia. Comecei a estudar o negócio. E descobrimos que era a mesma arquitetura financeira. A única diferença, Pannunzio, era a seguinte, lá na Grécia, nenhum país aceitaria essa bandalheira. É bandalheira mesmo, gente. É fraude, é desvio de tributo. Então, só para entender aqui, Maria Lúcia, desculpa. A Prefeitura de Belo Horizonte, em 2011, cria uma empresa chamada PBH Ativos. Essa empresa lança debêntures de um determinado valor que foram adquiridos pelo Banco Pactual, que ficou com 100% dessa carteira. Ou seja, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que teria a receber X lá, e o Banco Pactual vendeu esses títulos de recebíveis que seriam honrados lá na frente. O Banco Pactual organizou essa carteira e passou a revender esses títulos, é isso? Pelo que eu entendi. Então, quem ganhou dinheiro, então, foi o Banco Pactual, não foi nem a Prefeitura, nem essa PBH Ativos, é isso? Isso, Ativos. Pannunzio. Olha só, a Prefeitura tinha créditos a receber lá de parcelamentos e etc. Aquilo ali, como eu falei, foi só um número. O recebível que ela transferiu para o BTG Pactual foi um novo papel, debêntures. Entendi, agora eu entendi, finalmente. Quer dizer, não tem nada a ver a dívida em si com esse debênture emitido em nome da dívida. Ele não, uma coisa não representa a outra. A dívida que os contribuintes deviam lá para a Prefeitura de Belo Horizonte continuaram sendo cobradas pela Prefeitura. O risco de receber ou não continuou sendo da Prefeitura. Todo sacrifício de cobrança e continuou sendo da Prefeitura. O que foi transferido para o BTG Pactual foram as debêntures emitidas pela PBH Ativos SA, pagando juro de 23% ao ano. E aí que vem, Pannunzio, eu preciso acabar de explicar. Como é que a Prefeitura paga por essas debêntures? Aí que vem a trapaça. Porque vendeu, né? Quando a PBH Ativos vendeu, a PBH Ativos recebeu 230 milhões de reais, milhões com M, tá? 30 milhões ficaram com a PBH Ativos SA, olha bem, hein? 30% ficou com ela, para quê? Pagou 2 milhões para o BTG, que arrumou toda a operação, paga para os administradores regiamente remunerados, porque eles sabem que isso tudo é uma grande fraude, então eles têm que guardar dinheiro para pagar advogado. Então, é um gasto enorme. Então, dos 230 milhões, 30 milhões ficaram na PBH Ativos para esses gastos. 200 milhões a PBH Ativos entregou para a Prefeitura. Esses 200 milhões
Como é que esse dinheiro chegou na prefeitura? Isso é um adiantamento, isso é um tipo de dívida pública. Extra-orçamentário. É despesa extra. Descarado. Mas como é que a prefeitura registrou isso contabilmente? Venda de ativo. Ela não contabiliza como dívida. Olha a fraude. Ela contabiliza como venda de ativo. E qual ativo que ela vendeu? Ainda bem que vocês estão sentados. Espero que quem está nos assistindo também esteja sentado. O ativo que a Prefeitura de Belo Horizonte vendeu foi o seu fluxo de arrecadação. Ela vendeu o dinheiro arrecadado de contribuinte. O dinheiro que cai no caixa. Olha bem, como que acontece isso? Uma parafernália de contratos. Mais de 10 mil páginas de contratos aditivos para dificultar a percepção do esquema. Cada passo do esquema, Panunzio, Isabelle, todos que estão nos ouvindo, tem uma parafernália de contratos e aditivos de centenas de páginas. Escrituras, pareceres. Olha, o que é vendido é o fluxo da arrecadação, ou seja, aqueles contribuintes devedores continuam pagando seus débitos na rede bancária normalmente e esse esquema cria um conjunto de contas vinculadas a ele. O dinheiro pago pelo contribuinte, Panunzio, cai no banco. Em vez do banco transferir para o cofre público no dia seguinte, o dinheiro cai nessas contas vinculadas ao esquema. E nessas contas vinculadas ao esquema, ainda na rede bancária, vem a separação. A parte que já vai direto para o BTG Pactual, no caso de Belo Horizonte, ou o investidor que vai comprar esses papéis, onde quer que seja, e a parte que vai para o Estado. Agora eu vou falar dos números. Eu falei lá atrás, né? O município recebeu 200 milhões adiantado. Em troca dessa venda de ativo, quanto de arrecadação ele cedeu para o BTG? 880 milhões mais IPCA. Em apenas 3 anos, quando foi feita uma CPI lá na Câmara de Vereadores, porque nós e o nosso núcleo lá da Auditoria Cidadã em Minas aprontamos uma gritaria, envolvemos os movimentos sociais lá, que lutam por moradia, educação, saúde, todo mundo lá se uniu. E nós pressionamos a Câmara de Vereadores e foi instalada uma CPI. Nós assessoramos voluntariamente essa CPI. Eu vou botar aqui, Panunzio, o nosso relatório da Auditoria Cidadã. Teve um relatório e teve um adendo, porque o relator fez um relatório pizza, escrito pelo próprio mercado financeiro, e aí nós fizemos um adendo, desmontando ponto a ponto os argumentos dele, tá? E aí, o que aconteceu? Esse nosso relatório foi parar no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tá? Tá aí o link do nosso relatório. Porque olha o abuso. O município recebeu 200 milhões e cedeu a arrecadação de 880 milhões, mais IPCA, em 3 anos. Ele já tinha transferido para o BTG mais de 270 milhões. Tudo que recebeu e mais 70 milhões, e fora os 2 milhões que pagou para o BTG armar tudo, fora todos os custos da operação, todos os custos recaíram sobre o município. Foi um escândalo, um rombo sem tamanho. O que aconteceu?
o Tribunal de Contas mandou, primeiro, suspender a outra emissão que a PBH Ativos ia fazer, porque o esquema é tão insustentável que exige que se faça uma sessão atrás da outra, porque tem que ceder de novo para pagar a anterior, porque é insustentável. É uma pirâmide, é isso? É uma pirâmide. Exatamente. E o Tribunal de Contas, primeiro, suspendeu a emissão seguinte que seria feita, e segundo, suspendeu os pagamentos daquela emissão que nós denunciamos. Tá aí o link, eu botei para você. Tá bom. Então, por isso é que o caso da PBH Ativos S.A. ficou emblemático. Por quê? Houve investigação de uma CPI e houve atuação do Tribunal de Contas do Estado para parar esse esquema. Agora, para concluir, o que é mais assustador? Sabe aqueles 880 milhões que foram desviados ainda na rede bancária, gente? O que aconteceu com esse dinheiro? Aquela parte da arrecadação, ela foi desviada antes do dinheiro chegar aos cofres públicos. Então, é um dinheiro que não vai ser, que não foi, no caso de Minas também, de Belo Horizonte, contabilizado no orçamento. Então, por que todo mundo tem que se envolver nisso? Como é que vão ficar os percentuais de educação? Garfados desse pedaço que sai por fora. Sai por fora antes de chegar no orçamento. Como é que fica o cumprimento dos percentuais de saúde? Dinheiro para qualquer direito social, estrutura do Estado. Então, olha, Panunzio, não tem transparência nenhuma. Em Belo Horizonte, nós conseguimos chegar nos números porque houve uma CPI, e você sabe que CPI tem poder de investigação, eles foram obrigados a nos dar a documentação contábil e que a gente descobriu essa fraude. Agora, se implantar isso, imagina esse esquema reproduzido em todos os estados, em todos os municípios. Acabou o orçamento público. Gente, mas é um golpe típico de estelionatários engenhosos, porque é tão difícil entender essa operação. Olha, que coisa impressionante, Maria Lúcia. Se não tivesse vocês aí, então, quer dizer, o cidadão de Belo Horizonte estaria vendo uma frustração gigantesca de receita acontecer a cada ano em que houver recebíveis vencendo o futuro, para tapar o rombo daquilo que deixou de ser arrecadado, porque foi cedido, em boa medida, a esse esquema engenhoso para cobrar a dívida pública de Belo Horizonte, e que não guarda nenhuma correlação de causa e efeito com a própria dívida em si. É isso? Ou eu ainda estou devendo aqui? É isso, e o pagamento dessa fraude, eu vou botar mais um link aqui, porque o link lá do nosso relatório, é um relatório que também, claro, ficou longo, gente, porque é um relatório que analisou mais de 10 mil páginas, tá? Eu coloquei aí esse outro link, securitização, consignado turbinado de recursos públicos. É mais fácil para as pessoas entenderem. Porque o pagamento é um artigo. O pagamento, gente, esse pagamento que acontece por fora, durante o percurso da rede, pela rede bancária, ele é semelhante a um consignado. Algum de vocês aí que já pegou, já caiu nessa roubada de um empréstimo consignado, sabe o que eu estou falando. Quando você faz um empréstimo consignado, o banco cobra a prestação sobre o seu salário, sobre a sua aposentadoria, antes que aquele dinheiro chegue do seu bolso. Se você tiver tido um imprevisto e você precisar daquele dinheiro para salvar a sua vida, azar, o banco já pegou lá. O banco já subtraiu aquele dinheiro na fonte. Esse tipo de pagamento, dessa chamada securitização, porque nem é securitização, Panunzio, como a gente falou no início, o risco não é transferido. É só antecipação de tributos, na verdade, com engenharia danada de difícil de entender. É só isso, mais nada. É para burlar o limite orçamentário.
É uma forma engenhosa de gastar hoje o dinheiro que deveria entrar daqui a 10 anos. Exatamente. Ou daqui a 4 anos. Agora, isso corresponde a um empréstimo do tipo ARO. É um termo legal. O que é ARO? Antecipação de receitas orçamentárias. ARO não é proibido, mas tem regras. Tem que seguir o limite de endividamento, tem que registrar como endividamento. É tudo transparente. Para burlar a lei de responsabilidade fiscal, burlar toda essa legislação, criar essa engenharia financeira que cria uma dívida ilegal, porque aqueles 200 milhões lá que a prefeitura recebeu, o que é isso? É dívida, é ARO, mas não é registrada como dívida e é paga por fora dos controles orçamentários, de forma onerosíssima, sem transparência, tá? Então, o escândalo é muito grande. Agora, qual é a do relator? Os estados estão aí querendo uma fonte de recursos, desesperados. O relator trouxe essa, quer dizer, não é ele, né? Eu duvido que ele conheça esse esquema. Duvido, desafio ele para um debate. Fica aqui publicamente um desafio ao relator para vir debater conosco se ele conhece o que está por trás desse esquema que ele está propondo. É um roubo, é uma fraude. Que ele venha debater com a gente e sustentar a opinião dele. Estou aberta a mudar se ele me convencer. Agora, pegue os estudos, pegue tudo que já está levantado e provado sobre isso. Não podemos fazer isso com o Estado brasileiro. Ele vem com isso, Panunzio, como se fosse ali uma solução para que os estados recebam um dinheirinho adiantado para pagar os precatórios e o que vem depois vai cair eternamente nas costas do povo. Se ele quer oferecer endividamento, então ofereça mudar as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, da própria Constituição, né? É uma PEC. Autorize os estados a emitir título público de novo. Pelo menos é título abertamente, é título de dívida, é título que vai ser registrado como dívida, que vai ser pago com dinheiro do orçamento registrado, e não uma fraude, tudo camuflado por fora como isso aí, né? Seu microfone, Fábio. Não, eu falei que eu tô falando aqui, porque até minha voz ficou embargada, porque eu disse que encantado de ver, né, como todo bom estelionatários, como é que trabalham os burocratas de construir assim, vender uma janela no futuro. Mas porque tem uma hora em que esse recebível vai ter que ser honrado pela prefeitura, é óbvio. Então é isso, é uma maneira de trazer para cá o orçamento de daqui a muitos anos, né? E quando chegar lá em muitos anos, não vai ter o dinheiro, porque vai estar sendo pago para o portador desse título, né? Obviamente. Olha, Panunzio, aquela coisa que a gente denuncia no sistema da dívida, tá? Os mecanismos, etc., né? O mercado já não quer mais esses mecanismos, que a gente já identificou vários, né? E cada vez mais eles estão vendo aí, não é, a dificuldade de emplacar novos mecanismos por conta da luta crescente de uma auditoria, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Só essa semana eu tenho eventos na Costa Rica tratando disso, tá? Um outro evento internacional envolvendo inclusive os BRICS amanhã, quarta-feira. Então, assim, a ideia de auditoria, ela está se espalhando, porque esses mecanismos estão ficando cada vez mais evidentes e a sociedade está acordando para o roubo do orçamento público através da dívida. Esse mecanismo é um mecanismo através do qual os bancos passam a se apoderar do orçamento público diretamente, antes que o dinheiro chegue no orçamento. Eles passam a se apoderar diretamente dos tributos pagos pela população, tá? Então, gente, é gravíssimo e eu fico extremamente agradecida, Panunzio,
por essa oportunidade, pelas perguntas que você fez, porque ajudam, né, a gente lembrar dos argumentos para tornar a coisa escancarada, com muita esperança de que esse seu programa alcance aqueles parlamentares que estão com o poder de voto. Eu faço aqui um apelo. Ontem a gente mandou uma carta para todos os líderes partidários para que impeçam a aprovação desses parágrafos 7º e 8º que o relator inseriu ao artigo 67 da Constituição Federal. Isso não pode ser aprovado. É um crime contra a sociedade brasileira. Colocar na Constituição Federal essa trapaça desse mecanismo que desvia diretamente a arrecadação, o tributo que as pessoas pagam com muito sacrifício, né, gente? Pagar tributo não é uma coisa fácil para ninguém. Tanto que chama imposto, né? Se fosse bom, ia chamar voluntário, não imposto. Exatamente. Olha, Maria Lúcia, fiquei encantado, pessoal. Desculpa o meu nível elementar aqui, porque eu realmente não tinha entendido, mas eu acho que foi até bom, porque assim todo mundo pôde entender o que é isso, tá? E fico encantado de ver assim, a sua sagacidade para entender esses mecanismos. Obrigado pela paciência aqui comigo hoje, tá? Imagina, eu te agradeço e não foi nada elementar não, Panunzio. É difícil mesmo, não é? E graças a Deus nós conseguimos descobrir isso e estamos denunciando. E isso só aumenta a responsabilidade de quem vota, não é? Porque quem votar vai estar sabendo o que está votando. A tentativa de legalizar esse esquema vem desde o projeto PLP 204 no Senado, lá de 2016, a gente trouxe, Panunzio, a presidente do parlamento grego 2 vezes ao Senado para ela contar o depoimento dela. Tá, inclusive, eu acho que o link está citado nessa carta que nós mandamos ontem para os deputados. Eu vou colocar aqui o link da carta, Panu, se você puder divulgar esses links depois, tá? Com o maior prazer. Vamos para o nosso portal, todo esse material que você está mandando, a gente vai botar no portal daqui a pouco, vai estar lá à disposição de todo mundo, que é do maior valor isso, e a gente quer ajudar, assim, na divulgação disso, viu, Maria Lúcia? Tá ótimo. Olha, essa carta que a gente mandou ontem para o Arthur Lira e para todos os líderes na Câmara, todos os líderes partidários, líderes de minorias, etc., está aí esse último link, um alerta contra a tentativa de incluir consignado de recursos públicos na Constituição. Nessa carta tem os 2 links da participação da deputada Zoe Constantopoulos, presidente do parlamento grego no Senado. Ela, inclusive em um desses 2 depoimentos, ela falou, olha, eu não tenho nenhuma autoridade para recomendar nada para vocês. Eu sou estrangeira aqui. O que eu posso fazer aqui é relatar para vocês o que um mecanismo semelhante a esse custou para o meu país e para o nosso povo. E aí ela começa um depoimento semelhante, um depoimento emocionante, que mas emocionante mesmo. Eu fiquei engasgada com o depoimento dela. Está aí o link nessa carta que a gente mandou para os parlamentares ontem. Olha, já vou te dizer, Maria Lúcia, uma coisa. Vou convidar o relator, você disse que topa o debate, vou convidá-lo para debater sobre isso. Podemos fazer uma live conjunta, nós e a Auditoria Cidadã aqui, vai ser muito bom se isso acontecer, né? Ótimo. Muito bom mesmo. Então, a partir de hoje, Bruna, por favor, vá atrás do relator da PEC 23 para a gente saber exatamente se ele topa ou não. Imagino que um democrata toparia um debate como esse, afinal de contas, nós estamos discutindo finanças públicas aqui, assunto de interesse de todo brasileiro que paga imposto, ou seja, de todos nós, todos, né? Isso. Enfim. Ele é o deputado, tem que deixar o nome dele aqui. É o deputado, peraí, deixa eu falar. Eu tenho aqui anotado, já peguei aqui, já coloquei aqui. A gente vai convidá-lo sim para o debate. Tomara que dê certo, a gente pode destinar uma manhã inteira para isso, vai ser lindo. Hugo Mota,
com 2 Isso, T's, Hugo Mota. do Republicanos da Paraíba. Muito bem. Maria Lúcia, quero agradecer demais a sua paciência aqui comigo, te agradecer pela aula e, como sempre, convidar você para a próxima, já deixar aqui o convite feito, porque a Maria Lúcia, aqui a casa dela, né, gente? Vocês sabem, ela está sempre aqui e o trabalho dela é fundamental para despertar a nossa consciência e chamar a nossa atenção para detalhes tão complicados como esse sobre o qual ela discorreu hoje aqui, né? Então, um beijão para você, Maria Lúcia. Obrigado, viu? Eu Obrigada, que agradeço, Maria Lúcia. Coração, Isabelle, Panúzio, todos que acompanham aqui a TV Democracia, e seguimos à disposição. Lá na página da auditoria, gente, nós vamos colocar hoje aquela ferramenta de envio de e-mail para os líderes. Sim. Nós estamos acionando aquela ferramenta hoje, o nosso pessoal está trabalhando nisso. Durante o dia hoje ela vai estar habilitada para vocês, com um clique, enviarem uma cartinha para os líderes, para que eles não aprovem, para que eles rejeitem esses 2 parágrafos que o relator Hugo Mota está tentando incluir aí na PEC 23. Muito bom. Um beijo, Maria Lúcia. Obrigado, viu? Forte abraço. Gratidão, gente.